Amém, queridos? Às vezes dá os imprevistos. Queridos, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre imagem e semelhança. Deus tem falado nos últimos tempos assim comigo sobre quem nós somos. Se eu perguntar hoje para vocês assim, quem nós somos? Nós vamos falar assim de primeira mão, assim, somos filhos. Sim ou não? É a primeira coisa que nós lembramos assim, queridos, é que nós somos filhos. Mas a primeira coisa que a Bíblia fala que nós somos é o quê? A imagem e semelhança. E Deus tem despertado isso no meu coração, queridos, que antes de nós sermos filhos, existe um processo. Que aí nós somos criados na imagem, caídos em pecado, alcançados pelo amor, salvos pela fé, justificados, nova criação, e aí sim, adotado como filho. Existe um processo. Posso ouvir um amém? Quem aqui está passando por algum processo? Queridos, e os processos, nós precisamos lembrar que eles nos levam a nós ser filhos. Amém? Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ontem ainda eu falei ali na saída do louvorzão ali, que nós estávamos conversando, e aí foi falado quem nós somos, o que comemos, o que vestimos, onde moramos. E eu brinquei, eu falei, amanhã eu vou falar isso no culto. Quem nós somos? Para que nós existimos? Alguém sabe? Para que nós existimos? Queridos, Gênesis 1, não vai ter os versículos hoje aqui, queridos, que eu estava dando uma ajeitada aqui depois do louvorzão, no carro, o som, e acabou que não deu tempo de eu projetar os versículos. E aí já, aproveitando, você que trouxe a tua Bíblia, ou você que trouxe teu Smart, a sua Bíblia Smart, você pode estar abrindo ela e acompanhando, amém? Gênesis 1, 26 ao 27. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que se arrasteiam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, queridos. Queridos, qual é a definição bíblica para nós como imagem e semelhança? Presta atenção aqui, imagem no hebraico é tíssimo, que significa representação, reflexo, semelhança visível. Essa é a imagem. A semelhança denota qualidade parecida, estrutura comparável. Isso quer dizer o quê? Que as nossas qualidades, elas são parecidas com Deus. Quem que nos criou? Queridos, a imagem e a semelhança de Deus significa que o ser humano ele foi criado para refletir o caráter, os atributos e a autoridade de Deus na criação, ainda mesmo assim que seja limitado. Nós fomos criados, queridos, para exercer essa autoridade. E que autoridade nós estamos exercendo? Que imagem nós estamos refletindo? Não é para ficar esse clima assim de velório. Porque o que acontece? Se nós fomos criados para refletir esse caráter, para refletir os atributos e autoridade do Senhor, que autoridade nós estamos refletindo? Será que nós estamos refletindo mesmo a imagem do Senhor, queridos? Será que nós estamos caminhando mesmo nessa semelhança? Ou será que eu prefiro refletir a imagem do meu pai humano? Porque, queridos, vamos falar aqui entre nós aqui, né? E as redes sociais que depois vai.
Quando alguém chega assim e fala: teu filho é bem parecido com você, né? Como você fica? Nossa! Falaram que meu filho é parecido comigo. Aí o teu filho vai lá e faz coisa errada. Aí chega e fala assim: teu filho fez coisa errada. Você vai olhar para tua esposa ou para o teu esposo e dizer: olha o que teu filho está fazendo. Já não é mais teu. Agora, quando elogia, aí você não olha para tua esposa ou para o teu esposo e fala assim: olha o nosso filho. Não, você vai falar o quê? É verdade, é meu filho. É o meu filho esse. Não é assim que nós fazemos? Sim ou não? Queridos, é muito mais fácil nós começar a refletir as coisas que o nosso pai terreno faz. Por quê? Porque é cômodo. As coisas se tornam cômodas para nós. Ah, meu pai foi assim, eu sou assim, eu não mudo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Que você foi criado por Deus. Você se fala ser filho de Deus. Então você muda sim. E você reflete sim a imagem do Senhor. Quem diria? Eu estou aqui hoje. Queridos, eu tenho assim, a certeza. E tem pessoas assim que olham e falam: não é possível. Não é possível. Assim como muitos de nós aqui dentro. As pessoas olham e falam: não é possível. Sério isso? Pastor? O outro lá líder? Não é possível. Queridos, e a partir disso nós começamos a refletir a imagem do Senhor. Para que nós fomos criados? Porque senão não faz sentido nenhum. Deus nos transforma e nós nos escondemos. O meu pai me elogia e eu quero aparecer. Mas quando Deus nos transforma, eu prefiro ficar escondido e eu não quero aparecer. Por quê? Porque o mundo lá fora, talvez ele comece a chamar você de crente. Quando nós somos transformados. E aí, queridos, quando acontece alguma coisa com o nosso pai humano, lá fora eles vão falar assim: esse aí é filho do Jair. Esse aí é filho de fulano. E aí até o nosso ego levanta, sim ou não? E por que quando falam de Deus lá fora, queridos, nós se envergonhamos? Se nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor, por que nós se envergonhamos lá fora? Você já passou por uma situação dessa? De alguém chegar e falar assim: você é crente? E aí você fica naquela, gangorra, né? E agora, fala que sou crente ou não? Será que eu falo? Será que não? Será que eles vão me aceitar se eu falar que eu sou crente? Será que eles vão me criticar assim? Quem já passou por isso? Só eu? Nós nos envergonhamos do Evangelho, queridos. Nós nos envergonhamos do que o Senhor tem feito por nós. Queridos, o que significa ser criado à imagem de Deus? Dignidade e valor, Salmo 8. Salmos 8, do 4 ao 5. Quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, o fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Querido, cada ser humano tem um valor inegociável. Cada ser humano, queridos, pois nós carregamos a imagem do Criador. Olha o que o versículo fala. No finalzinho: no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória
e honra. Que glória é essa? Que honra é essa? Sabe qual que é a honra, queridos? É que nós ser a imagem de Deus. E muitas vezes nós se envergonhamos disso. Nós se envergonhamos de ser a imagem de Deus. Por quê? Porque o mundo lá fora vai criticar. Onde nós deveríamos envergonhar o mundo. O mundo está tentando nos envergonhar e nós estamos baixando a cabeça. Quem aqui é a imagem e a semelhança de Deus? Todos nós. Todos nós. E você tem um valor inegociável. Você tem valor. Foi pago um alto preço. Você tem valor, por mais que as pessoas lá fora critiquem, dizendo que você não tem valor, que isso e que aquilo, nós temos valor. Não importa, queridos, porque cada um de nós somos a imagem. Você já pensou nisso? Você já pensou quem habita dentro de você? Quem habita dentro de nós? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? São três em um. E nós tratamos isso com frieza. Nós tratamos isso com frieza, falando assim, não, mas é só o Espírito Santo que habita em mim. Deus está lá e Jesus está aqui, então o Espírito Santo está aqui. Não é assim que nós fazemos? É só o Espírito Santo que habita em mim. Queridos, Deus, Ele habita em nós. Dentro de nós Ele reflete a imagem dEle e a semelhança. E o que nós estamos fazendo com isso? Achando que é simplesmente um Espírito Santo. Simplesmente. E sabe como está a classificação do crente? Vou falar aqui para vocês como é a classificação do crente. Deus, Jesus e Espírito Santo. Essa é a classificação do crente. Deus é mais, Jesus mais ou menos, e o Espírito Santo mais do que menos. Sim ou não? Não é essa a mentalidade que nós temos hoje? Não, porque se eu orar, eu tenho que orar aqui para Deus, porque Deus é mais forte. Quem fala com você todos os dias? Quem te guia todos os dias? Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Os três habitam em nós. E aí nós ficamos nessa. Que é mais fraco, é mais forte, é mais fraco, é mais forte. E esquecemos do nosso valor. E esquecemos de quem habita em nós. E esquecemos que por onde nós passamos, nós somos observados. Aonde nós andamos, o que nós falamos, o que comemos, o que vestimos, nós somos observados. E aí nós se engrandecemos quando fala assim, esse é filho de fulano. Sobrenome tá. Não é verdade? Não, esse aqui tem um sobrenome de rico. Esse aqui já tem um sobrenome de pobre. Não tem a ver com sobrenome. Não tem a ver com sobrenome. Tem a ver com uma imagem de semelhança. Queridos, e dentro de nós, assim como crentes, como cristãos, ainda existe isso. Dentro do nosso meio. As pessoas assim precisam virar essa chave. Que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Não interessa o nosso nome e o nosso sobrenome, queridos. O que interessa é o reino. O que as coisas precisam acontecer. Como precisa acontecer. Não interessa se eu tenho um sobrenome maior que o outro, se a minha família é maior que a outra. Se... Pega aqui um exemplo. Quando você estiver frente a frente com Jesus, o que ele vai te perguntar primeiro?
que você fez com a tua esposa. Ele não vai chegar em você e falar assim: ei, você é da luz? Se você é da luz, vem aqui. Você tem um lugarzinho especial aqui. Ah, você tinha muito dinheiro, né? Então vem aqui, você tem um lugarzinho aqui. Ah, você fazia muitas obras lá e aí se aparecia com os outros fazendo obra, então vem aqui. Vai perguntar isso? E aí nessa pergunta, o que você fez com a tua esposa, ele vai olhar e vai dizer: você refletiu a minha imagem sobre a vida da tua esposa? Você foi semelhante a mim sobre a vida da tua esposa? E daí? O que nós vamos falar? Aí até gato nós ficamos, né? Nada contra os gatos. Eu estou falando de nervoso. É aqui, não é aqui, não tem mimimi. Não existe esse mimimi, queridos. Queridos, com isso tem a capacidade de relacionamento. Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem ande sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Presta atenção aqui agora, as mulheres. Falando dos homens até agora. Agora já vi que entortaram o olho aí as mulheres. O que a palavra fala? O Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Queridos, nós somos criados para amar, para nós se relacionar em comunhão. Você tem ajudado a tua esposa? Você tem completado o que falta nele? Foi para isso que nós fomos criados. Talvez assim, a hora que o homem lá joga a toalha em cima da cama. Esses dias eu vou compartilhar com vocês que esses dias não tem a ver com ali em casa. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o rapaz chega, joga a toalha em cima da cama, a esposa vai lá, pega a toalha, pendura bonitinho. O rapaz chega, tira os tênis assim no meio da casa, a esposa vai lá, pega o tênis, coloca lá bonitinho. E assim ele vai fazendo as coisas, deixa a louça em cima da mesa. E a esposa vai lá, pega e tira. E aí ele chega e fala assim: tem certeza que é você? Eu acho que não foi com você que eu casei. Volta que está ficando ruim. Volta a pessoa que você é. E aquilo ali eu falei: ela está completando. E aí o que acontece? Com as atitudes dela, começou a constranger ele. Ela começou a refletir a imagem do Senhor, que era de servir, e começou a constranger ele. Sim ou não? Você quer pegar algo que constrange assim? Comece a fazer coisas que você não faz. Quando eu chego em casa, assim, que eu já vejo a pastora com uma cara meio diferente, eu já fico: aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Esse não aconteceu nada, aconteceu tudo. O que aconteceu? Nada. Já falei que nada. Então tá bom. Eu vou para lá, eu já saio. E aí daqui a pouco eu volto, as coisas estão tudo normais, a gente conversa. Cristo, mas você já pensou se toda vez que o homem falar alguma coisa, a mulher retrucar, a mulher falar alguma coisa, o homem retrucar, que imagem vocês estão colocando dentro da casa?
Que semelhança está tendo dentro da casa? Nenhuma. Nenhuma, queridos. Queridos, e dentro desse relacionamento que nós fomos criados, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nesse mesmo relacionamento de amor, compaixão. Senhor, agora esse momento aqui é do Senhor. Vou desligar o meu telefone, vou tirar ele do lado. Mas vamos aqui. Não tire o telefone do lado com ele ligado à internet ou desligue. Sabe por quê? Que você vai olhar. Sim ou não? Ah, mas você está falando isso? Estou falando porque eu fazia. Estava eu ali fazendo um devocional, escrevendo, telefone ali do lado, eu, daqui a pouco, ou vibra, né? Assim, na mesa vibra. Qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Largamos, voltamos. É a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Deus ele criou nós para relacionamentos. E relacionamentos sinceros. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Para relacionamentos sinceros. E com o nosso cônjuge. Porque a primeira pergunta que ele vai fazer para nós: o que você fez com ele? O que você fez com ela? E aí? Porque o primeiro ministério que o Senhor nos dá é a nossa família. E deixa eu falar aqui para vocês: a família não quer dizer pai, mãe, eles são parentes. Isso, uma vez eu deixei bem claro assim, dos meus pais. Nós morávamos meio de parede e meia assim, e a Helena aprontava assim um pouquinho, às vezes. E ela aprontou, e aí a hora que ela foi para entrar para dentro de casa, ali eu já estava com uma varinha, né? E nisso sobe a avó dela. Eu falo: ó, a senhora cuida da casa da senhora, eu cuido da minha, eu educo aqui e a senhora educa lá. Ah, mas por que você está falando isso? Para nós entender que a família. Pergunta para Helena, quem que é a família dela? Ela vai dizer o pai, a mãe e o filho. O restante é parente. Não é família. Minha família é minha esposa e os meus 2 filhos. E oramos com um terceiro. Não é só eu. A Helena também. A Helena ontem, quando ela ouviu do Klaus ali, acho que ela foi falar com ela, ela olhou: e aí, não tem nada? Queridos, mas vamos voltar aqui. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor da forma que Ele quer que nós se relacionemos com Ele. Porque senão, queridos, nós não temos propósito na nossa vida. Como nós descobrimos o nosso propósito? Pode ser que alguém chegue e fale para você? Sim. Pode ser que alguém chegue e profetize sobre a tua vida? Sim. Mas se nós não buscamos, nós vivemos sem propósito nenhum. Se nós não buscamos o Senhor, se nós não refletimos a imagem dEle, se nós não olhamos para Ele da forma que Ele está esperando, nós vamos viver sem propósito. Aí você vai viver sem entender o porquê que você tem que ir num grupo, porquê que você tem que estar na igreja, porquê que você tem que fazer a obra, porquê que você tem que fazer as coisas de Deus. Por que eu tenho que servir, pastor? Por que eu tenho que ser como Ele? Porque você é imagem e semelhança. Queridos, Romanos 2,15 vai falar sobre a consciência. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos
os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Queridos, nós temos o senso do certo e do errado. Posso ouvir um amém? Nós temos também o nosso livre-arbítrio. Sim ou não? Só que olha só como que nós somos. Nós sabemos que nós estamos fazendo errado. E aqui nós sabemos que nós estamos fazendo certo. Sim ou não? Você tem essa consciência? Pelo amor de Deus, cristão, crente, fala que vocês falam assim. Quando nós estamos fazendo errado, as coisas erradas, está tudo certo. Parece que as coisas estão tudo certo, nossa vida. Sim ou não? Sabe por que está tudo certo? Se você está desse lado aqui, está as coisas acontecendo tudo errado, você tem na tua mente que sabe que está errado. Quem vai te incomodar? Quem vai te incomodar do lado errado? Ninguém. Como assim ninguém? Você tem teu livre-arbítrio. Você escolhe. E Jesus, ele não força. Amém? Ele não força. Agora você está aqui. Você veio para o lado certo. O que vai acontecer? Ah, pastor, mas eu estou passando por uma tribulação. Pastor, você não sabe o que está acontecendo. Glória a Deus, irmão. É isso aí mesmo. Glória a Deus. Por quê? Porque é sinal que você está incomodando. Agora você chega e fala para mim, pastor, estou suave. Irmão, vigia. Vigia que pode ter algo errado. Quando nós estamos do lado errado, nós sabemos que nós estamos do lado errado, nós ficamos porque é cômodo. Ninguém nos incomoda. A não ser o irmãozinho lá que chega na tua casa e nem saber por que não apareceu mais. No culto, na igreja, na célula, no grupo familiar. Só isso que pode acontecer. Agora, quando nós estamos, queridos, do lado certo, nós começamos e olha só, nós temos a consciência disso. E a nossa consciência do lado certo, aí nós começamos a pensar nas coisas erradas. Não é assim que funciona? Porque lá ninguém me incomodava. Lá as coisas davam certo. Quando eu vivia lá daquele lado, as coisas davam certo. Agora aqui não estão dando certo. Na caminhada de Jesus, foi tudo um mar de rosas? Ele sofreu perseguição? Sim ou não? E vocês sabem, né, o que Jesus veio fazer na terra, né? Nos reconciliar com Deus e provar que as coisas aqui na terra são possíveis. Você está passando por alguma tribulação, alguma coisa? Está tudo certo, você vai passar. Você está passando uma perseguição? Jesus passou. E ele não morreu por isso. Ele decidiu dar a vida dele para perdoar-nos dos nossos pecados. Isso nós vamos conversar para frente. Vamos voltar aqui, senão. Queridos, nós temos a autoridade, Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Queridos, nós recebemos a missão de governar e cuidar. Sim ou não? De toda a criação. Toda a criação. Governe sobre os peixes, sobre tudo. Quem governa hoje? Vamos fazer um jejum aí de açúcar, igreja. Vamos tirar o açúcar aí por 30 dias. Não, pastor, daí não vai dar. Sem o açúcar não vai dar. Vamos fazer um jejum, igreja. Vamos tirar então o café por 30 dias. Não, daí
Não dá. Nós não temos que governar? Sim ou não? E quem que nos governa hoje? Cristo, nós somos a imagem e a semelhança, nós não podemos esquecer disso. Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus Ele governa sobre todas as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta agora para você. Deus cuida de você? Sim ou não? E por que nós não cuidamos dos outros? Começou a dar um probleminha. Ah, não, esse aí não vai ter mais jeito. A palavra é clara. Cuidar da criação. Quem foi criado junto nisso? Eu e você. E é todos. Todos. Ah, mas você não sabe, aquele lá não tem mais jeito. Eu não tinha jeito. Para muita gente. Mas aí eu vejo que Deus Ele cuidou de uma pessoa, e essa pessoa cuidou de outra pessoa, e essa pessoa cuidou de outra pessoa, e ela cuidou de mim. E aí a imagem do Senhor ela vem sendo refletida através da vida das pessoas. E tenha isso no teu coração, que a imagem do Senhor ela é refletida sobre a tua vida. Por onde você passa, você reflete a imagem do Senhor. As tuas atitudes, elas são semelhantes à do Senhor. Porque senão nós vamos sempre olhar para o lado mau. Sempre olhar para o lado ruim das coisas. Ah, eu bati o meu dedinho ali no canto do armário. Tem um propósito. Sim ou não? Ah, mas que propósito? Não sei, talvez você poderia ter ido para frente e se machucado pior. Imagem e a semelhança. Se batesse o dedinho no canto do armário lá, como que é a nossa boca? Somos a semelhança, queridos. Tudo que Deus fala, nós falamos. Tudo como Jesus falou, nós falamos. Sim ou não? Queridos, nós também temos a criatividade, o raciocínio. Êxodo 35, do 31 ao 33. E o Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com couro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Queridos, nós, quem aqui sabe fazer alguma coisa? Seja lá bater uma pedra, seja ser um advogado, seja ser um professor, seja ser lá um pedreiro. Você sabe fazer? Sim ou não? Deus Ele nos capacita para isso. Sabia disso? Deus Ele quer ensinar o povo. Sim ou não? Quem que Ele vai usar para ensinar o povo? Deus Ele quer ensinar as crianças. Quem que Ele vai usar? Quantos professores ele tem aqui? Uns 3? Você não? Aposentou, não é? Queridos, Deus Ele usa as professoras para fazer o quê? Para ensinar, sim ou não? Ali no ensino, uma coisa que nós precisamos pegar.
nesse ensino, as professoras estão refletindo a imagem de Deus. No seu trabalho, glória a Deus, você precisa refletir a imagem de Deus. Por quê? Qual que é a tua habilidade? Pode ter N habilidades. Quem te deu essa habilidade? Ah não, mas eu no meu trabalho, eu de tanto ficar ali repetindo, eu criei essa habilidade. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se Deus não quisesse que você fizesse isso, você não ia fazer. Não ia fazer. A habilidade vem dele. A sabedoria vem do alto. Sabe por quê? Porque assim, ó, toda vez que alguém é muito sábio no que faz, bate no peito e fala o quê? Eu sei. E a partir do momento que ele vai falar assim, ó, eu sei, começa a desprezar os outros que não sabem. Não é assim que funciona? E é isso que Deus quer de nós? Não, queridos. Quem que tem habilidade de construção? Tem habilidade em dirigir, tem habilidade... Queridos, tudo vem dele. Tudo vem dele. E o porquê que para alguns Deus dá a habilidade da construção, para outros habilidade de professor. Por que isso? Você já pensou, todo mundo professor aqui? Todo mundo tem habilidade de ser professor. Ah, pastor, não, mas é só estudar. Queridos, eu já vi casos de pessoas estudando anos, para depois ela descobrir que ela é outra coisa. Mas daí ela descobriu o seu propósito. Ah, mas hoje eu sou talvez um servente. E aí eu vou desenvolvendo isso e amanhã eu sou pedreiro. Quero deixar claro que não tem nada com os pedreiros, nós estamos precisando de pedreiro, tá? Você que está aqui dentro, seja um pedreiro, depois você vem conversar com você. Ah, mas eu sou um servente, depois eu viro pedreiro. Não tem a ver com você. Tem a ver com o lugar onde Deus te colocou. Tem a ver com a imagem dele e a semelhança dele. Não tem a ver com você, queridos. Ah, mas hoje eu sou médico, eu sou isso. Não tem a ver com eu sou. Tem a ver com quem Deus me tornou. Porque senão nós ficamos nessa, queridos, de que tudo eu sei, eu sei, eu sei. Da onde vem a nossa capacidade? Vem do alto. Quantas vezes você estava no teu trabalho, e comigo acontecia muito isso quando nós estávamos ali na oficina. Nós estávamos na oficina e às vezes pegava assim, uns carros meio chatos de mexer, e ficava ali às vezes 3, 4 dias assim, na força do braço, assim, daquilo que eu sabia. E aí ia, e aí daqui a pouco eu entregava. Senhor, se não é o Senhor, eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu vim embora, outro dia eu chegava cedo, já falava com o Rodrigo, já sei o que aconteceu. Sabendo o que aconteceu. Vamos fazer isso. Mas não é por mim. Não é por mim. E depois, queridos, nós fomos pegando esse costume. Começava ali a mexer, dava um errinho. Nós não oramos ainda, vamos orar. Senhor, daí? Aonde está? Queridos, nós fomos criados para refletir essa imagem. Nós fomos criados para ser semelhantes.
E essa noite eu quero inculcar isso em vocês. Deus ele tem falado muito comigo em quem nós somos. E não vai adiantar que nós chegar lá em filhos e falar que nós somos filhos se nós não estamos refletindo a imagem do Pai. Se nós não estamos sendo semelhantes ao Pai. Ah, mas como assim? Por quê? Porque eu só vou querer as coisas que filho pode. Eu só quero a herança. Eu não quero refletir o que o Pai fez, o que Ele mandou eu fazer. Eu não quero ter esse propósito. Eu só quero a vida eterna. Eu só quero o que é bom. Queridos, quantas vezes nós estamos ali trabalhando, chegar alguém, glória a Deus, pela vida do Rodrigo, nesse veio evangelístico que ele tem, que ele não tem vergonha. E as pessoas chegavam ali e ele já falava: vem aqui, vamos orar. Eu não tinha assim, sabe? Eu até ia orar, mas eu ia assim meio cabulado ali. Porque tem as diferenças. E nós chegávamos ali a orar e as pessoas choravam, e as pessoas contavam. E às vezes nós ficávamos ali meio-dia conversando. E tomava chimarrão. E vinha de novo, e conversava de novo. Sentava. E ali eu comecei a entender. Nós precisamos manifestar isso. Aonde nós passamos, nós precisamos mostrar para as pessoas de quem nós somos o filho. Não só apenas falar que nós somos filhos. Nosso jeito de falar, queridos, precisa ser semelhante ao Senhor. Nosso jeito de agir, como nós fazemos, o que nós estamos cuidando, como estamos cuidando. Queridos, nós precisamos reconhecer o valor de cada pessoa, queridos. Toda a vida humana, ela carrega a imagem de Deus. Toda a vida humana, ela carrega a imagem de Deus. Queridos, seja pobre, rica, nascida, não nascida, ela carrega a imagem de Deus. Queridos, nós precisamos cuidar da criação. Ser a imagem de Deus, queridos, ela inclui aqui nós sermos social. Como assim social? Olhar para as pessoas lá fora. O que você está precisando? Pode ser um abraço, pode ser uma oração, como pode ser algo que ela esteja necessitando dentro da casa. Precisamos cuidar dessa criação e buscar refletir, queridos, o caráter de Deus, o amor, o perdão, a compaixão, a verdade deve ser vista em nós. Queridos, vou falar para vocês, vou abrir uma coisa. Eu tenho algo assim da mentira, queridos, que eu fico muito bravo. Muito bravo. Muito bravo com mentira. Sabe por quê, queridos? Eu fico muito bravo com mentira? Porque eu era mentiroso. Eu mentia para minha esposa, eu mentia para meus filhos. Mentia para meu pai e para minha mãe. E quando as máscaras caem, aí as coisas começam a doer. E refletir, queridos, a imagem de Deus, nós não refletimos com mentira. E eu fico muito com isso. Tanto assim, queridos, que às vezes em casa, assim, às vezes os filhos assim dão alguma coisa, eu já não minto. Não minto. Às vezes vamos conversar assim com alguém, eu já, primeira coisa assim, que eu já começo a analisar é a conversa, para ver se não tem mentira. Queridos, que imagem nós estamos refletindo? Qual que é a semelhança que nós estamos tendo com isso?
Queridos, a verdade deve ser vista em nós. Ou você acha que a verdade vai estar vista lá no mundo? Quem vai espalhar a verdade? Eu e você. Nós vamos espalhar essa verdade. E daí nós vamos espalhar a verdade com mentira? Que imagem nós estamos sendo? Queridos, nessa noite deixe Deus restaurar a sua imagem na sua vida. Viva em arrependimento e santidade para que cada vez mais, queridos, você seja parecido com Cristo. Deus, Ele quer restaurar assim, essa imagem dentro de nós, para que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, Ele seja visto. Ele seja visto através da minha e da tua vida. Não do nosso erro. Eu não quero sair pelas ruas assim, onde as pessoas digam, o Paulo, o pastor Paulo lá. Eles é para que Deus seja visto. Eu vi uma cena no aniversário da igreja do Campo Largo. Quando chamaram o pastor Guilherme Merced, que estava no estúdio lá, todo mundo aplaudiu, sim ou não? Quem viu o que ele fez? Quando começaram a aplaudir, ele apontou para cima. Que não era para aplaudir ele. Era para aplaudir quem reina sobre a vida dele. Sim ou não? E com isso, queridos, eu pego uma coisa assim. No dia que o pastor Arno esteve aqui, eu falei: aplauda Jesus sobre a vida do pastor Arno. Não tem a ver com nós. Não tem a ver com o meu sobrenome. Não tem a ver com o meu carro. Não tem a ver com a minha casa. Não tem a ver com a minha conta no banco. Tem a ver com Deus. Tem a ver com quem Ele é. Aonde Ele me tirou. Aonde Ele está colocando. Quem eu tenho refletido. O que eu tenho falado. Com quem eu tenho andado. Como eu tenho buscado as pessoas. E isso que não tem a ver com nós. Muito menos com o nosso sobrenome. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queria convidar